A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro está em andamento e a gente vai comentar o que tem acontecido até aqui. Terminou agora mesmo o jogo entre Grêmio e Palmeiras, que é o jogo com o qual nós vamos abrir aqui os nossos comentários, porém antes disso, gostaria de fazer um lembrete e também um agradecimento a todos vocês que estão se inscrevendo, estão deixando o like aqui, comentando nos vídeos, vocês estão ajudando o crescimento do canal. Em poucas semanas, em pouco tempo a gente conseguiu dobrar de tamanho e vamos seguindo aí, vamos crescer cada vez mais. Então para você que está chegando agora, se quiser receber mais vídeos, você já sabe, você pode se inscrever, deixa o seu like, faça aquele procedimento todo que você dá uma força aqui pra gente, certo? Mas agora falando sobre futebol, vamos colocar a mesa tática na tela e assim a gente começa falando desse jogo entre Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras veio a campo com o Everton no gol, na direita Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo fizeram a dupla de zaga, na esquerda o Piquerez, Zé Rafael e Gabriel Menino, aberto na direita aqui o Mike, na esquerda o Arthur, centralizado no meio campo o Rafael Veiga e no ataque o Endrick. Finalmente o Endrick, não o Rony, né? Estamos quase ser automático falar o Rony nessa posição. E em termos de atuações individuais, eu não vou destacar muita gente aqui não. Eu gostaria só de dizer que mais uma vez o Arthur fez uma partida muito apagada, ele ainda não se encontrou jogando nessa posição, porque apesar de ele ser um jogador canhoto e jogar do lado esquerdo, ele não consegue ir para o fundo, ele tem essa dificuldade, ele sempre tenta jogar por dentro e aí acaba não ficando tão favorável. O Rafael Veiga também não fez uma grande partida, o Zé Rafael também não fez uma grande partida, e os dois laterais, Marcos Rocha e Piquerez, também não estiveram talvez nos seus melhores dias. E do ponto de vista positivo, eu gostaria de destacar a opção do Endrick aqui no ataque, que muda realmente o jeito da coisa acontecer em relação ao Rony. Ele não faz aquela bagunça toda lá na frente, na primeira linha de marcação, como o Rony faz, é verdade. Ele dá menos trabalho para a defesa adversária, mas ele dá menos trabalho sem a bola. Quando ele tem a bola, ele dá muito mais. Ele tem a capacidade do drible, ele tem explosão, ele finaliza bem. Então, quando a bola está no pé dele, cria-se pelo menos uma expectativa, né? Você fala, pô, vai acontecer algo. E do lado direito aqui, o Palmeiras conseguiu, apesar de tudo, né? Com o Gabriel Menino, com o Mike, com o Marcos Rocha, o Rafael Veiga caindo bastante por aqui também. O Palmeiras, em muitos momentos, conseguiu criar bastante aqui, até porque o lado direito do Palmeiras enfrenta o lado esquerdo da defesa do Grêmio, que tem o Reinaldo, que não é um jogador muito conhecido pelas suas virtudes marcando. Então o Palmeiras conseguiu bastante espaço por ali. Agora, quanto ao jogo em si, né, dando um panorama geral, o Grêmio consegue um gol aos 9 minutos com o João Pedro, aquele jogador, aquele mesmo que era do Palmeiras na década passada, é da base do clube. Uma jogada ali pela direita, característica do Grêmio, uma troca de passes, houve ali uma jogada de infiltração, o João Pedro conseguiu um chute cruzado bom, fez o gol. Isso meio que condicionou a partida. O Grêmio tinha muitas desculpas, digamos, para jogar do modo como jogou. Primeiro que ele já teve um jogo essa semana, ele jogou contra o Corinthians no empate de 4-4, então um tempo de descanso menor, então o time fisicamente tendia a estar mais cansado, então é normal que se retraísse. E obviamente, uma vez estando na frente do placar, também é normal que o time se retraia, tente jogar no contra-ataque. Mas eu acho que isso não é desculpa. Me parece que se o jogo estivesse 0-0, a dinâmica da partida teria sido exatamente como foi. A gente já vai falar mais sobre isso a seguir. Porque, por mais que o Grêmio tenha se retraído após fazer o gol, ele não conseguiu atacar mais, não conseguia ser jogando, não encaixava contra-ataques. Foi ter uma oportunidade de contra-ataque já lá mais pro finalzinho do jogo, uma bola perdida pelo Zé Rafael, inclusive, num lance bobo ali, mas que foi muito mais demérito do Palmeiras de entregar a bola do que o Grêmio realmente construindo alguma coisa no contra-ataque. Então o Grêmio não fez uma grande partida, mas foi eficiente em um lance, fez o gol, a partir daí controlou de alguma forma o jogo, saiu com a vitória. Do ponto de vista do Palmeiras, o time entrou talvez um pouco lento, mas assim que toma o gol parece que acorda e passa a dominar as ações do jogo. O primeiro tempo é todo do Palmeiras, cria muito mais chances, no segundo tempo volta com um pouco menos de criatividade, mas ainda assim dominando o jogo. Por mais que o Palmeiras tenha jogado pior, ainda era a melhor equipe em campo e foi apertando, amassando, muitos cruzamentos, bolas na área, algumas finalizações travadas, então o Palmeiras tentou achar espaço, não conseguiu muito, é verdade. Chegou a ter duas grandes chances, uma bola na trave de cabeça. Em outro momento, ainda no primeiro tempo, o Rafael Veiga perde um gol ali que teria dado um empate ao time. Uma bola que sobra para ele finaliza, o goleiro caindo já com a perna, faz a defesa e salva o time do Grêmio. Não fosse por isso, o primeiro tempo teria terminado empatado. Pelo menos no segundo tempo, a gente teve a entrada do Kevin jogando aqui pela esquerda no lugar do Arthur. A gente teve o Luiz Guilherme entrando jogando aberto aqui pela direita. E essas alterações deram ao menos uma perspectiva, porque essa molecada entrou bem, assim. Eles mostram, como eu já falei até aqui em outro momento, que eles têm enfrentamento, eles têm 1 contra 1. Eles conseguem rabiscar ali com a bola, correr para cima do marcador adversário, ganham na velocidade muitas vezes, então eles são alternativas que, creio que evoluindo com o tempo, aprimorando a consciência tática, as movimentações, eles têm qualidade técnica, então vão poder ajudar o time aparentemente, talvez não de imediato, né? Um pouco menos de imediato, mas mais para frente
eu vejo algo promissor nesses atletas. Bom, o resumo do jogo é esse, e o Palmeiras sai derrotado numa partida jogando no estádio do Grêmio, que não acontecia, salvo engano, desde 2016. O Palmeiras tem um bom retrospecto jogando lá, mas não foi dessa vez. Em termos de campeonato, a gente vai ver mais pra frente como fica a tabela e tal, mas é muito ruim o resultado, porque não coloca o Grêmio na briga, mas também não ajuda o Palmeiras a criar uma briga, pelo menos que seja com o Botafogo. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Complementarmente, como essa rodada está muito confusa por conta de jogos adiados que estão sendo compensados agora, eu vou comentar rapidamente só o jogo do Grêmio que aconteceu contra o Corinthians também, que eu mencionei antes, o 4-4. Um jogo que o Grêmio jogou da sua maneira, com liberdade no ataque, trocando passes, movimentações, e com isso criou ali oportunidades de gol e fez, obviamente, né? Se terminou 4-4 é porque fez muitos gols. Mas deu muito vacilo também. Terminava o primeiro tempo vencendo por 2-0 e nos minutos finais toma uma virada relâmpago de 3-2, e esse basicamente tem sido o retrospecto do Grêmio aqui nessa temporada. É um time que tem algumas inconstâncias, algumas partidas não são tão boas, outras apresentam algumas coisas interessantes. No ataque é muito mais promissor do que na defesa dá muitas chances, mas com troca de passes o Grêmio acaba muitas vezes criando oportunidades, e enfrentando um time desorganizado como o Corinthians, acabou conseguindo fazer 4 gols, né? Num jogo que teve virada, depois vira de novo, aí o Corinthians empata. E o Corinthians, por sua vez, é o que eu falei, é um time desorganizado, mas que fez, dá para dizer que foi uma partida heróica, né? Em função ali de ter conseguido essa remontada histórica jogando em casa, mas tem aquele detalhe que a gente não pode esquecer, que é um pênalti claríssimo não dado para a equipe do Grêmio no finalzinho do jogo. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, vai passar aqui no card, para quem não viu, né? Enfim, foi realmente o Grêmio prejudicado nessa partida. E agora falando sobre os demais jogos do campeonato, jogos válidos propriamente pela 24ª rodada, a gente teve Bahia e Santos na Fonte Nova. E o Santos venceu por 2-1, que em termos de competição é muito importante para o Santos, que vem, como vocês sabem, numa fase terrível. E do ponto de vista do Bahia é um pouco doloroso. O Bahia, com a bola rolando, fez o seu gol, uma finalização boa ali de perna esquerda. E o Santos, em 2 bolas paradas, acabou conseguindo essa virada. Pode não ter sido uma partida brilhante, mas em termos de resultado foi muito, muito importante. Porque primeiro é contra o Bahia, que é uma das equipes que está na parte de baixo da tabela. Renova o ânimo e são 3 pontos que colocam a equipe numa condição melhor. Mas a situação ainda é complicada em função do rendimento, né? O time ainda não apresenta um grande rendimento e, portanto, tende a continuar jogando jogo a jogo ali, vai ser sempre uma surpresa e o time precisa somar mais pontos caso não queira ficar na zona da amargura ali embaixo. No Independência, o América Mineiro enfrentou o Red Bull Bragantino e aqui não tem o que dizer. Foi 2-0 para o Red Bull Bragantino, o segundo gol, é verdade, saiu lá no finalzinho do jogo, ainda contando com a falha do goleiro do América, mas o Red Bull foi melhor o jogo inteiro, criou muito mais oportunidades, finalizou mais de 20 vezes. Nesse domínio, o Red Bull encontrou um primeiro gol com o Lucas Evangelista e o segundo também o Lucas Evangelista, que é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Então, caso o seu time, você que está me assistindo, contrate o Lucas Evangelista, pode ficar tranquilo que é um bom meio-campista, um jogador bom que tem potencial. Enquanto na Serrinha, o Goiás enfrentou o Flamengo e olha, se você assistiu esse jogo, eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. E provavelmente o universo guarda algo muito especial, muito bom pra você, pra te compensar essa tragédia que você teve que passar aqui, porque foi um jogo horroroso. O Goiás parecia muito contente com o 0-0, o Flamengo parecia não estar contente, mas ao mesmo tempo, dane-se, né? Nada podia fazer com tal descontentamento, então um time correndo desorganizado, sem criar chances, errando passes. O Goiás chegou até a criar uma coisinha ou outra ali mais pro segundo tempo, né? O jogo se movimentou um pouco mais, mas foi um jogo ruim, tecnicamente fraco. 2 equipes muito ineficientes, o Goiás bem retrancado e o Flamengo perdido mais uma vez em campo. Terminou em 0-0, não tem nem muito como comentar isso aqui. No Maracanã, o Fluminense enfrentou o Cruzeiro, um jogo também moído, a gente sabe que o Cruzeiro fora de casa não é flor que se cheire, jogando em casa já é uma outra história, mas o Fluminense parece que sente muita falta do Arias, né, que já não pode jogar, em função de estar lesionado, então aquele lado direito perde muita criatividade, perde muita movimentação, mas mesmo assim o Fluminense conseguiu criar algumas chances, obrigou uma defesa ali no chute do Cano, que me vem à mente agora, no primeiro tempo, que quase abriu o placar, e aí no finalzinho do jogo o Fluminense consegue fazer 1-0 e sai vitorioso. Agora no Morumbi o São Paulo enfrenta o Fortaleza e aí sim entra com um time bem alternativo, né, visando a final da Copa do Brasil. O Fortaleza não precisa da posse de bola para jogar, como a gente sabe, é um time que gosta de transições rápidas, e jogando assim, entregando a bola ao São Paulo, que teve o domínio nesse quesito, o Fortaleza abre o placar.
Logo na sequência, imediatamente na sequência, enquanto o Fortaleza praticamente comemorava o gol, pênalti para o São Paulo, Rames Rodrigues mais uma vez perde. Ele não conseguiu até agora fazer gol de pênalti, né? Já é o segundo, pelo menos, aí que ele perde. Já o Fortaleza, na segunda etapa, tem um pênalti a seu favor e não desperdiça, ele sim faz, 2-0. E aí no final o São Paulo ainda até desconta. Mas assim, o fato é que o São Paulo não fez uma partida ruim. Teve boas movimentações, trocas de passes, mas não foi eficiente, enquanto o Fortaleza foi muito eficiente. E com isso saiu vitorioso. E o São Paulo vai derrotado para a final aí da Copa do Brasil no domingo. Lembrando que a gente vai fazer aqui também a nossa cobertura, digamos assim, desse evento, como a gente fez do primeiro jogo, né? O Vasco enfrenta o Coritiba, o Vasco que voltou a jogar em casa e mete um 5-1, que é um 5-1 merecido, não foi por acaso esse placar. E aqui eu queria comentar duas coisas. Assim, o primeiro que logo no começo do jogo, o Vasco já quase abriu o placar. O goleiro do Curitiba fez ali umas 3 defesas seguidas que poderiam já ter determinado 1-0. Mas esse jogo conta com uma combinação de coisas aqui, que é o seguinte. A gente sabe que o Curitiba é uma equipe frágil, não está lá embaixo do campeonato à toa, tem uma defesa muito frágil, que dá muito espaço, no ataque não é tão eficiente. Tudo isso é verdade, mas não tira o mérito do Vasco, que das equipes que estão na parte de baixo da tabela, nesse momento é a equipe que tem jogado melhor, tem um melhor rendimento mesmo em campo. Então pode ser que não vença sempre, aquela coisa toda, porque futebol é futebol, mas é o que tem apresentado mais potencial. As contratações que vieram, essa janela de transferências fez bem ao Vasco, eram jogadores que parecem ter elevado o nível técnico da equipe, junto, obviamente, à novidade aí do seu novo treinador também. E assim o Vasco construiu uma vitória aqui sem questionamento sobre o Curitiba, foi fazendo um gol atrás do outro, alguns gols até bonitos, com boas interações, trocas de passe. Então uma vitória merecida do Vasco. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada, na Liga Arena, enfrenta o Internacional, uma partida que também já não foi muito bonita, mas foi muito disputada. O Atlético Paranaense consegue abrir o placar com a jogada do Eric, ali um bom gol. Perde o Vitor Roque lesionado, essa é a grande preocupação quanto a esse jogo, porque o Vitor Roque é um dos destaques do campeonato, do futebol brasileiro e, obviamente, do Atlético Paranaense. Vai fazer falta, caso seja uma lesão mais grave. Até o momento dessa gravação ainda não sei exatamente quanto tempo ele pode ficar fora, se for uma coisa só de jogo ali, se for uma lesão no tornozelo mais complicada. Espero que não seja, né? O Vitor Roque é um bom jogador. E aí o Atlético Paranaense sai na frente, o Internacional consegue empatar num belo gol, um chute ali da entrada da área do Depena. Uma pancada quase ali indefensável, mas no finalzinho o Atlético foi guerreiro, lá perto do finalzinho do jogo, aos 44, faz o segundo gol e sai vitorioso jogando em casa, faz valer o fator casa e conquista os 3 pontos. Na Arena do Grêmio a gente já viu o Grêmio vencer o Palmeiras por 1-0 e a gente vai ter mais jogos nessa rodada, né? Portanto, amanhã o Corinthians enfrenta o Botafogo, um jogo que interessa para o Palmeiras, para o Grêmio, para todo mundo que vem vindo ali atrás. E interessa também do ponto de vista do Corinthians em relação à parte de baixo da tabela, que o Corinthians não está tão distante assim. O Atlético Mineiro vai enfrentar ali no sábado o Cuiabá, jogando dentro de casa. Então, como esses jogos não aconteceram, obviamente a gente não vai falar nada, mas vamos ver a tabela do campeonato, que conta com o Botafogo na liderança com 51 pontos, o Palmeiras não consegue somar pontos, fica estacionado então com 44 a 7 pontos do líder. O Grêmio se aproxima do Palmeiras com 43, Bragantino também sobe ali, tem 42, Fluminense 41, Atlético Paranaense 40, fechando a zona da pré-Libertadores. O Flamengo tem 40, é o sétimo, Fortaleza é o oitavo, tem 38, Atlético Mineiro 34, Cuiabá 29, Cruzeiro 29, Internacional também 29 e fecha a zona da Sul-Americana. Na zona neutra, São Paulo 28, Corinthians 27, Goiás 26, Bahia 25. E aí temos o Santos abrindo a zona de rebaixamento com 24 pontos, Vasco 23, América Mineiro 17 e Coritiba 14. E aqui só lembrando, o Santos que venceu o Bahia tem um resultado importante, porque se aproxima ali de sair da zona de rebaixamento, e o Vasco tem 23 jogos, então tem um jogo a menos. Caso ele vença esse jogo a menos, ele já estaria fora da zona de rebaixamento, né? Estaria empatado ali com Goiás, por exemplo, enfim. Mas isso depende de uma vitória que precisa acontecer. Então esses foram os jogos que aconteceram até aqui, esse foi o nosso acompanhamento da rodada. Caso você esteja chegando agora, você sabe que pode se inscrever para receber mais vídeos. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!